querido, muito obrigado por estarmos juntos aqui na tua casa e obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Aqui estamos nós, em meio a circunstâncias adversas, mas seguros de que o Senhor está conduzindo toda a nossa vida. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão aqui presentes. E muito obrigado por aqueles que também conectados estão nesse canal para juntos estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por esses também que acessaram esse conteúdo gravado e num dia qualquer estão escutando e que essa Tua Palavra possa também ajudar essas pessoas. Deus querido, nós vamos abrir o Teu livro e que ele possa falar ao nosso coração. Que o Teu Espírito possa tomar conta de todos nós, da minha mente, da minha voz, do meu coração, para que eu possa transmitir aquilo que realmente está de acordo com a Tua vontade. Que saiamos todos desse encontro felizes, na certeza de que nos encontramos com Cristo Jesus. Deus, muito obrigado. E nós te suplicamos esses favores em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas. Nós vamos ler alguns textos hoje, juntos. Lucas, no capítulo 13. Lucas, no capítulo 13. Vocês estão observando aí na tela, em casa e aqui presencialmente, eu escolhi esse tema aí para a gente compartilhar hoje. A imagem ela é sugestiva, nós temos um caminho a percorrer, temos algumas interrogações com respeito ao nosso futuro, e aqui estamos nós como igreja, para que possamos realizar aquilo que Deus realmente pensou para nós. E eu escolhi esse tema, Igreja com Propósito. Eu estava participando de uma reunião com um grupo de amigos, e nós estávamos ali batendo papo, nós estávamos contando algumas coisas engraçadas um para o outro, e tinha ali presente uma pessoa que pela primeira vez estava na nossa reunião. Ele estava acompanhando aquilo tudo que se falava ali, né? E de repente, do nada, ele interrompe, né, a nossa conversa e diz assim: vem cá, qual é o propósito dessa reunião? Isso foi tão assim surpreendente e ao mesmo tempo engraçado, que todas as vezes que nós nos encontramos, a gente fala assim, ei, e a gente fala o nome dele, ei, fulano, qual é o propósito disso que você está falando? Não sei se você já parou para pensar qual o propósito disso tudo, né? Por que nós estamos aqui? Por que nós existimos? E principalmente num tempo em que nós estamos vivendo, quando nos parece um pouco mais limitado esse exercício de pertencer a uma igreja e estar numa igreja. E quem sabe nos questionamos um pouco sobre o valor disso tudo. Lucas, no capítulo 13, os versos 22 a 30. Eu quero ler esse texto com vocês e depois quero comentar alguma coisa aqui, dentro do contexto que Lucas nos coloca. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém.
ele é interrompido e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Essa pergunta aí ela é muito importante, a gente vai voltar nela. E aí Jesus respondeu, é o verso 24. Respondeu-lhe: esforçai-vos. Percebam aqui que foi uma pessoa que perguntou. Mas a resposta que ele dá não está no singular, está no plural. Logo, Jesus ele está querendo atingir o grupo maior de pessoas que estão ali presenciando o momento em que essa pessoa lhe faz a pergunta sobre salvação. E é muito importante saber sobre salvação. E aqui, essa pessoa está querendo saber da quantidade daqueles que vão se salvar. A resposta: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando vier no reino de Deus Abraão, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. A pergunta aqui que foi feita para Jesus, com respeito à quantidade das pessoas que serão salvas, ela tem aqui um contexto, irmãos, e aqueles que estão conosco aí conectados em casa. Havia por parte desse grupo de pessoas que aqui sempre acompanhavam Jesus, os que faziam parte. Você sabe que o pano de fundo, a estrutura do texto bíblico, é uma estrutura judaica cristã, e que Jesus ele está acompanhando essas pessoas e automaticamente fundando, o cristianismo a partir desse grupo de pessoas que detinham o livro sagrado. E essas pessoas, elas se orgulhavam muito por fazerem parte dessa nação judaica. E no coração delas, o fato de pertencerem a essa nação dava a elas o direito, a autoridade de se declararem salvas. Aqueles que eram oriundos dos pais da igreja, nesse contexto aqui, Abraão, Isaque e Jacó, havia um orgulho muito grande por parte deles de pertencerem àquela nação, e logo eles se consideravam salvos. Quando essa pessoa faz essa pergunta ali para Jesus, quantos é que vão se salvar? Na expectativa dessa pessoa, é que Jesus diz assim: poxa, se vocês não se salvarem, quem é que vai se salvar? Na verdade, ele não estava querendo uma resposta de Jesus. Ele estava querendo uma afirmação de Jesus, de que o fato de pertencerem àquela nação, do fato de estarem vivendo aquelas regras da tradição judaica, daria para eles o direito de se declararem salvos. O fato de estarem ali frequentando aquelas igrejas, aquelas sinagogas judaicas,
daria para eles a confirmação de que realmente eram parte do povo de Deus e que deveriam, por isso, serem salvos. Você percebe aí a intenção dessa pergunta, dessa pessoa, que tem coragem de, no meio ali daquela multidão, justamente falar sobre salvação, e aí Jesus diz assim, olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Existem alguns equívocos aí no comportamento de vocês. E aí Jesus, em analogia, ele diz que vão bater a porta, aquele que está lá dentro vai dizer assim, eu não conheço vocês, vocês não podem entrar. Como que a gente não pode entrar se a gente sabe o endereço, se a gente sabe que porta é essa que a gente está batendo, se a gente sabe exatamente o que a gente quer, como é que a gente não pode entrar? Como que você diz que você não nos conhece? Justamente por causa do comportamento que está enraizado no coração daquelas pessoas, se sentindo privilegiadas e por fazerem parte disso, elas são merecedoras da salvação. Senhor, abre-nos a porta, não sei de onde sois. E aí, o verso 26, que nós já lemos, né? Para se justificarem como conhecidas, elas dizem que nós comíamos e bebíamos na tua presença. Gente, para que você entenda isso, a refeição, o momento da refeição na cultura judaica é um momento assim muito sagrado, um momento de profunda intimidade. E existe todo um processo que acontece, olha, quando eles se reúnem para comer, primeira coisa, num rito, né, eles precisam lavar as mãos. Não é simplesmente como demonstração de higiene, mas como se eles tivessem, eu estou me purificando para esse momento de nossa intimidade. Em alguns casos, quando aquela comida posta à mesa era oriundo de uma parte do sacrifício que havia sido oferecido no templo, eles tinham que se lavar por completo. Um outro momento que antecedia o comer era que as taças eram lavadas e de uma forma intensa por dentro, para receberem este líquido que estaria representando em alguma situação a morte, o sangue de Jesus, oriundo do sacrifício. Então, quando eles dizem assim, nós comíamos e bebíamos, olha, nós fazemos parte disso, nós temos intimidade, a gente faz parte dessa nação, a gente faz parte dessa igreja, a gente tem se encontrado, a gente tem se conhecido. Como que você diz que você não nos conhece? Que porta estreita é essa que nós não passamos? E aí, a sentença aqui para as pessoas que insistem nesse comportamento de orgulho, de prepotência, de certeza de que são salvas só porque cumprem aquelas regras, porque frequentam aquele lugar, porque têm algumas histórias comuns. Jesus, ele surpreende e diz que não vão entrar, e ali fora vai haver choro e ranger de dente. E não terão parte no reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Eu não sei se você se preocupa com esse texto, porque talvez você também se orgulhe de fazer parte de uma comunidade religiosa como essa. E o fato de você fazer parte disso tenha trazido a você uma
uma noção equivocada do que é salvação, do que é pertencer. E eu sei que muitas pessoas podem estar nos assistindo aqui que não façam parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que transmite esse conteúdo, mas eu, como pastor da igreja, tenho uma preocupação específica com aqueles que fazem parte dessa comunidade, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a propósito, me preocupo em buscar na palavra de Deus coisas que possam nos ajudar a desenvolver um sentimento de salvação que não esteja simplesmente ligado ao pertencer. Pertencer que, por conta dessa situação, nos fez ficarmos distantes de usarmos outras ferramentas para o exercício desse pertencer. Mas eu queria que você, nessa manhã, querida comunidade, querida igreja, queridas pessoas, irmãos e amigos que aqui estão presentes, eu queria que você desse uma olhada para a igreja. Isso é uma foto aleatória, mas só para provocar a nossa mente. Eu queria que você olhasse para a igreja, olhasse para a sua igreja, olhasse para a sua comunidade, que você pertence. Você viu a igreja aí, você viu a sua igreja, você viu esse grupo de pessoas, você está imaginando isso? Se fosse um lugar de entretenimento, não se chamaria igreja. Se chamaria clube. Se fosse um lugar onde as pessoas iriam e, sem se conhecerem, tomariam um cardápio e, assentadas, escolheriam o que comer, apetecidos por seus desejos, não seria igreja, seria um restaurante. Se fosse um lugar com enormes prateleiras, e ali itens variados, também não seria igreja. Seria um grande supermercado. Preste muita atenção nisso, por favor, porque nesses lugares, os funcionários, no horário em que trabalham, eles preparam tudo para surpreender os que ali chegam quando abertos. E na maioria das vezes, os funcionários não desfrutam do que ali é oferecido. Parece que não consegue se encaixar. Nesses lugares, normalmente vemos muitas pessoas, mas cada uma que ali está, ainda se sente sozinha. Essa semana, eu quero ter a liberdade, Juliana, de dividir aqui, porque a gente está orando pela Renata, mas algumas coisas, eu sou o pastor, eu vejo a igreja, eu acompanho a igreja, conheço as pessoas, e creio que você está me acompanhando aqui também, nessas considerações.
A Juliana, ela compartilhou conosco um pedido de oração e contou a história da situação da Renata. A Renata, ela saiu por volta de meio-dia, levou o esposo no trabalho. E comentou que iria a um supermercado logo depois disso. Os filhos ficaram em casa. E as horas foram se passando e já era 6 horas da tarde, né, da noite, 18 horas, e a mãe não chegou em casa. E aí os filhos, preocupados, ligaram para o pai, que no trabalho estava, e falaram assim: pai, a mãe não chegou até agora. E aí o pai pediu licença e saiu para procurar a mãe. Foi primeiro no hospital, procurar se ela estava ali, não achou. E aí lembrou, ela falou que foi no supermercado. E aí partiu para o supermercado que eles comumente vão. E quando ele chegou lá no supermercado, procurou e no estacionamento encontrou o carro deles. Foi até o carro deles e, para surpresa dele, lá estava a Renata, desmaiada, porque havia tido um AVC. A Renata está internada, a gente tem orado por ela, mas isso me chamou muito a atenção. Porque quantas pessoas tinham ali naquele estacionamento? Quantas pessoas tinham ali naquele supermercado? Teoricamente, aquela pessoa, a Renata, não estava sozinha, mas na prática ela estava sozinha, porque as pessoas que ali estavam buscavam os seus interesses. Se você, e eu digo aqui, olhe de novo para a sua igreja, olhe para a igreja, olhe para a sua comunidade. Se nesses exemplos que eu compartilhei aqui com vocês, você conseguiu identificar a igreja, eu posso te garantir que é só uma mera coincidência. Porque igreja não é absolutamente nada disso. Igreja não é clube, igreja não é supermercado, igreja não é restaurante, igreja não é nada disso. Considerando o número de igrejas, nunca tivemos tantas. Nunca tivemos tantas. Por quê? Porque nunca tivemos tantos habitantes no planeta. Logo, precisamos de muitas igrejas. Por quê? Porque igrejas existem por causa das pessoas. As igrejas existem por causa das pessoas. Quanto mais pessoas, mais necessidades nós temos da igreja. Igreja existe por causa das pessoas. Você concorda comigo, você que está em casa? Você que está aqui, você concorda comigo? A igreja existe por causa das pessoas. É cada vez mais comum encontrarmos gente solitárias. A vida parece que ela foi projetada para uma vida individual. As moradias são pequenas, os veículos são compactos, as famílias estão diminuindo. O meu filho já disse assim: pai, olha, se a Natália não tiver filho, você não vai ser vô, porque eu e a Luísa decidimos que nós não vamos ter filhos. Eu confesso que eu estou frustrado com isso, que eu queria ter muitos netos.
Queridos, querida igreja, querida comunidade, numa perspectiva da sua visão de onisciência, pensando nas circunstâncias que vivemos e das necessidades que sentimos, Deus em Cristo providenciou a sua igreja. Amém por isso. Deus providenciou. O que é igreja? Você perguntaria. Temos um vídeo aí, curtinho. A gente quer passar para você que está aqui, você que está em casa. O que é igreja? A gente vai ver aí esse vídeo, que vai provocar em nós um pouco mais de emoções e sentimentos, para que as nossas respostas elas possam ser muito positivas desse encontro que nós estamos tendo aqui. Ok? Pode jogar aí, por favor. Um movimento pode crescer por um movimento. Tem como jogar aqui em casa? Pode crescer por muitas razões diferentes. Pessoas podem ser atraídas por uma ideia, por pressão do meio ou simplesmente pelos seus próprios interesses. Nós queremos crescer como igreja, mas queremos ser uma igreja que cresce saudável, uma igreja que vive em pequenas comunidades, formada por pessoas que se conhecem e dividem de fato a vida, onde todos são amigos de Deus e uns dos outros. É esta rede de amizade que conduz a igreja a um crescimento em comunhão, relacionamento e missão. Assim, quem cresce não é igreja, é a igreja. Evangelizar não é trazer pessoas para um prédio, é trazer pessoas para a sua vida, para a eternidade. A ordem de Jesus foi fazer discípulos, pessoas, conquistando pessoas. Um discípulo é um amigo verdadeiro de Deus, é amigo dos membros de sua comunidade e, inevitavelmente, está diretamente envolvido na salvação de um amigo. Queremos construir comunidades solidificadas por amizades genuínas. Queremos aprender juntos e individualmente a sermos amigos de Deus. E queremos conquistar novos amigos para a comunidade. Queremos ser uma igreja de verdade, feita de amigos de verdade. Ser igreja é ser amigo. O que é ser igreja? É amigo, né? É compartilhar, é estar junto, é dividir, é multiplicar. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, ó, seu amigo, sua amiga. É totalmente diferente de entrar no restaurante. Totalmente diferente de entrar no supermercado. Eu quero dizer para vocês que a ideia de igreja é uma ideia que nasceu no coração de Deus. Quero que você vá comigo, por favor, ao livro de Mateus agora. Mateus no capítulo 16. Mateus no capítulo 16. Vamos fundamentar aqui tudo isso. Mateus no capítulo 16, versos 15 a 18. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então, quem é que fundou a igreja? Quem foi? Deus, Jesus. Sobre esta pedra ele diz: eu, rocha, eu fundarei a minha igreja. Gente, Jesus, ele faria alguma coisa desnecessária para nós? Na sua visão onisciente e na preocupação de Jesus com respeito às coisas que nós estamos vivendo, que aquelas pessoas viveriam, estabelece Jesus a sua igreja. Igreja é algo que nasceu no coração de Deus. Igreja é ser amigo. 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Falando daqueles que frequentam a igreja, daqueles que se ligam à igreja. Ele diz assim para nós: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. A igreja, ela tem um propósito. Essa comunidade tem um propósito. Ela existe não para ser um clube, não para ser um supermercado, não para ser um restaurante. Ela existe para proclamar esse evangelho do reino, proclamar, dando testemunho daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Não é simplesmente um lugar onde eu me encontro semanalmente com um grupo de pessoas que talvez eu nem conheça. Não é simplesmente um lugar onde, por pertencer ou estar ali, eu tenho a convicção, a certeza da minha salvação. É a fim de proclamar. E você pode imaginar quantas formas e quantas possibilidades você tem de proclamar isso que você é, isso que você passou a ser por pertencer. Mais um texto, 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Como que a gente deve, então, proclamar isso? Como que a gente vai fazer isso? Capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Igreja fundada por Cristo, comunidade fundada por Cristo, para testemunharmos, para pregarmos o Evangelho, para fazermos as pessoas conhecerem aquilo que Jesus fez em nós. É muito mais do que um encontro que acontece dentro de um ambiente, mas um encontro que acontece com as pessoas que estão fora daqui por conta desse sentimento de pertencer, de se tornar e ser. E aí, você já viu o nosso corpo, né?
Não existem, assim, o braço quer ir numa direção, o outro braço quer ir numa outra direção, a perna quer fazer uma coisa. Não, eles estão ali unidos e de uma forma harmônica, movimentando esse corpo para os seus objetivos comuns. Não é o meu, é o nosso. Não é o que eu quero, é o que queremos. Não é o que eu imagino, é o que nós decidimos. E juntos e irmanados, a gente consegue movimentar esse corpo, um corpo vivo, saudável, bonito, que chama a atenção das pessoas pelo que é, pelo que faz, pelo que constrói, pelo que realiza. Queridos, se dói, dói em todo mundo. Se está sendo bom, tem que ser bom para todo mundo. A realização tem que ser de todos nós. No capítulo 2 de Atos, é um texto maravilhoso. Capítulo 2 de Atos. Como eles viviam nessa igreja, nessa comunidade. Capítulo 2, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma, em cada um deles havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e eles tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidades, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando assim com a simpatia de todo o povo que via isso acontecer. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos por esse testemunho dessa comunidade. Querida igreja, minha querida igreja, você consegue ver Deus falando aí o seu coração? Queridos, nós quando começamos essa pandemia, ouvimos muitas vezes as pessoas dizendo, olha, a igreja sou eu, não posso ir lá na igreja, mas a igreja sou eu. O tempo está passando e onde está a igreja? Qual a relevância dessa igreja nessa sociedade? Estamos unidos no mesmo propósito? Nos encontramos simplesmente e depois de desfeito o compromisso, voltamos para a nossa vida sem que vivamos a comunidade, a amizade que Deus Ele provoca em nós. Em especial essa comunidade aqui, que é chamada o Espaço Novo Tempo. O Espaço Novo Tempo de Piracicaba. Deixa eu falar um pouco mais aqui para vocês em especial. Decidimos ser uma comunidade missional, com um formato diferente, com gente diferente.
Porque colocamos missão dentro do nosso coração, independente da quantidade de pessoas. Porque você sabe muito bem, Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de você. Se você pensa que tiraram a igreja de nós, não tiraram. Porque a igreja somos nós. Nós somos igreja porque nos amamos, porque queremos as mesmas coisas. E a nossa salvação não está porque conhecemos a igreja, a nossa salvação está porque conhecemos a Cristo. E quando conhecemos a Cristo, a nossa vida muda. Os nossos desejos, as nossas intenções. Sentimos desejo de compartilhar, de dividir, de amar. Por isso a gente é igreja. E na visão do Senhor, para esse tempo de pandemia, você foi estabelecido. Para esse tempo, eu tenho consciência disso, que para esse tempo Deus me fez ser pastor aqui. Fez a gente ser uma igreja, uma comunidade. Ei, deixa eu repetir isso para você. A gente não é um clube. Que a gente vem aqui em busca de entretenimento. Se você faz parte da igreja, de uma igreja por causa do entretenimento, você é um peixe fora do aquário. Esse lugar não é para você. Se você pensa que isso aqui é um restaurante, que ao se assentar, você toma um menu, um cardápio, e aí você escolhe o que te apetece, e apesar de estar cercado de pessoas, você se sente só, aqui não é o seu lugar. Porque esse lugar, escolhemos o que vamos comer juntos, material e espiritual. Aqui não é um supermercado onde as pessoas entram e buscam nas prateleiras aquilo que querem e depois voltem para casa com o sentimento de que, como aqueles momentos em que disseram, vai faltar água, aí você vai lá e pega o fardo. Não interessa quem vem depois. A igreja não é um supermercado. Apesar de oferecer alimento em abundância, não é um supermercado. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque igreja não é isso. Nós não somos isso. E se em algum momento deixamos transparecer o que não éramos, precisamos corrigir. Porque a igreja, ela nasceu no coração de Deus para um propósito. E eu estou aqui, e você também, para cumprirmos esse propósito. Em nome de Jesus, líderes, liderados, todos nós. Essa estátua aí que vocês estão vendo aí na tela, ela está em Nebraska, nos Estados Unidos. E essa estátua aí, ela é chamada a Cidade dos Meninos. É um apelo de uma instituição religiosa dedicada aos cuidados das crianças através do tratamento de problemas comportamentais, emocionais e físicos. Essa instituição, Cidade dos Meninos, ela foi fundada em 1917 por um padre chamado Edward Flanagan. Hoje, na entrada desse lugar aí, existe essa estátua, bem visível. É uma estátua de um menino carregando um outro nas costas.
Essa estátua, ela é uma homenagem que o padre fez, o Edward, que ele fez quando numa noite fria e chuvosa caminhava e encontrou um menino carregando esse outro menino nas costas, que não podia andar. E aí ele começou a dialogar com aquele menino, em especial esse que carregava o outro, e apesar do frio da noite, ele carregava e tinha um sorriso largo na sua face, radiante. E aí o padre perguntou assim, para esse que carregava, o mais velho, diz assim: você nunca se cansa de carregar esse seu companheiro aí? E a resposta do menino é a memorável inscrição que está ali no pé dessa estátua. Ele respondeu assim: não, ele não é pesado não, ele é meu irmão. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso eu preciso ser. Isso nós precisamos ser. Olha, como eu gostaria que todas as pessoas pudessem ouvir isso que nós estamos ouvindo aqui. Que podemos entender o que somos, o que precisamos ser, o que fizemos, o que precisamos fazer, para tornar relevante e com propósito a nossa existência aqui nesse lugar. Eu, um dia desses, da pandemia, alguém que não faz parte aqui dessa comunidade, falou assim: pastor, sua igreja está fechada? Eu falei: sim, está fechada. E aí ele me disse assim: pastor, será que a vizinhança lá da igreja está sentindo falta da sua igreja aberta? Essa resposta você pode dar. Essa resposta a gente pode dar. Igreja com propósito. Igreja com propósito. Algumas frases aí bem relevantes para esse momento. Igreja não é cassino, onde você entra pobre e sai rico. Igreja é hospital, onde você entra ferido e sai curado. Igreja não é ir, igreja é ser. Ir à igreja não faz de você um cristão, mais do que ficar em uma garagem faz de você um carro. Igreja não tem que ser templo cheio de gente. Igreja tem que ser gente cheia de Deus. Viver na igreja é fácil. Difícil é ser igreja. Tratar com amor e respeito todos os seres, humanos ou animais. Viver com simplicidade e agir com humildade diante das falhas e limites alheios. Não julgar, não humilhar, não espezinhar, não trapacear, não iludir, não corromper. Isto é, chamar as pessoas para irem à igreja é fácil. Difícil é ser igreja e ir nas pessoas. A igreja não vai às ruas. É a esperança dos que não vão à igreja. Queridos, dá para a gente mudar a história, dá para a gente ser diferente, dá para a gente fazer diferente. Não é pesado não, é porque é meu irmão. É meu irmão. Isso é amizade.
Queridos, eu sei que o programa de amanhã se chama Start, mas eu queria começar o Start agora. Está na hora da gente startar. Está na hora da gente viver e dar sentido à nossa existência. Nós estamos vendo aí as pessoas sofrendo, as pessoas padecendo, e as coisas não são suficientes para resolver os problemas. É o calor humano, é o compartilhar, é a amizade, é isso que vai fazer a diferença. Podem nos impedir de vir ao templo, mas se eu entendi que eu sou sacerdócio real, nação santa, eu vou proclamar as virtudes daquele que me tirou das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. Ele é o fundador dessa igreja. E como um corpo, um organismo vivo, nós vamos agir. E as pessoas estão interessadas em saber como nós somos, elas virão. E elas sofrerão um impacto de amor e misericórdia. E nos prepararemos juntos para o encontro de Jesus, que vai acontecer em breve. Não porque nós estamos aqui, mas pelo que nós aprendemos aqui e compartilhamos e dividimos com as pessoas. Eu quero ser assim, eu quero ser assim, eu quero ser assim. E você? Quer ser assim também? Você quer ser assim também? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós estamos tomando uma decisão de andar pelo caminho estreito. Assim Jesus denominou esse comportamento. A gente entende isso porque não é fácil sair da nossa zona de conforto. Estamos bem alimentados, estamos bem agasalhados, nas nossas despensas existe bastante coisas, temos mais de um calçado, temos um ambiente gostoso, confortável, temos excelentes equipamentos. Mas, Senhor, precisamos fazer mais. E sair dessa zona de conforto é nos dispor a andar o caminho estreito. Senhor, ajuda-nos para que nós possamos ser uma igreja com propósito. Nos incomode, Deus. Nos incomode. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque a gente não é nada disso. A gente precisa ser. Abençoa, Senhor, os líderes que, como funcionários, no momento em que as portas estão fechadas, estão trabalhando. Mas quando as portas se abrem, às vezes nem usufruem daquilo que é oferecido. Senhor, abençoe aos liderados, para que possamos estar unidos, Senhor, e entendermos que o verdadeiro culto, ele acontece quando esse aqui termina. Quando desligamos a nossa TV, o nosso monitor, para colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Por favor, Deus, ajuda a gente. Existimos por causa das pessoas. E existem muitas pessoas gritando por socorro, por causa dos seus conflitos familiares, por causa dos seus conflitos econômicos, por causa dos seus conflitos emocionais, por causa do seu distanciamento, da falta de amor. Senhor, ajuda-nos a sermos a Tua voz em resposta a esses gritos de socorro. E com muita relevância e propósito, possamos assim apressar o dia da chegada do Teu reino,
e gritarmos o Maranata como cantamos, não apenas da boca para fora, mas através das nossas ações. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Nós te agradecemos, porque te suplicamos, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você que está aí em casa, que Deus abençoe você que está aqui, e que possamos viver essa experiência intensamente, em nome de Jesus. Amém e amém.